Olá pessoal, você que acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Vou fazer aqui o segundo vídeo falando sobre como aprender eletrônica, os níveis, de desenvolvimento e de conhecimento. Na primeira parte eu falei um pouco sobre os níveis de circuitos eletrônicos, das montagens mais simples e as complexas. E agora eu vou seguir a mesma linha de pensamento do primeiro vídeo, fazendo aqui a segunda parte. Vou falar um pouco sobre algumas formas de trabalho em eletrônica e também falar um pouquinho sobre formação profissional, formação técnica, e vou mostrar um pouco das minhas qualificações pessoais, né? Como eu disse no primeiro vídeo, eu não sou técnico formado, né? Apesar de eu ter feito uma boa parte do curso técnico em eletrônica, mas eu ainda não sou técnico e muito menos engenheiro nessa área. Então, partindo aqui do pressuposto, ainda de outro artigo do mestre Newton Braga, como eu disse, eu digo mestre porque foi uma pessoa onde eu pude aprender eletrônica básica praticamente quase toda no site do Newton Braga, juntamente com outros materiais, né? Como eu mostrei em alguns vídeos, eu investi muito, né, em livro e literatura técnica, e também, ainda como autodidata, eu procurei, né, por sites e canais no YouTube que tratavam sobre o assunto antes mesmo de eu fazer as minhas montagens. Lembrando que eu conheço a eletrônica desde novo, desde pequeno. Eu tenho um amigo que o pai dele tinha uma oficina perto da minha casa. E indo na oficina do pai do meu amigo, eu pude ver algumas coisas que ele consertava, alguns aparelhos de TV, de rádio. Lá também eu aprendi a fazer algumas montagens básicas, como provador de continuidade, né? Usando Beezer, usando aquelas escalas, né, de VU, que a gente chama de VU analógico, mas que na verdade é um galvanômetro. Eu aprendi a fazer aqueles controlezinhos de continuidade usando potenciômetro, né, intercalando entre a escala, entre o galvanômetro e um Beezer. Então, desde novo eu tive um certo contato com a eletrônica. Na minha adolescência, quando tinha a extinta Rede Manchete, como eu gostava dos desenhos que passavam na Rede Manchete, eu comecei a me interessar pela área de telecomunicações, ainda que eu não sabia que essa área se chamava telecomunicações. Fiz algumas peraltices, né, nesta área. Minha mãe tinha algumas TVs. Outro dia eu estava conversando com um amigo, o Charles, né? O Charles, que é inscrito no meu canal, também sou inscrito no canal dele. E nós temos um grupo no WhatsApp onde nós administramos, né, eu e o Charles, de montagens, reparo e RF. Então eu estava conversando com ele a respeito de como que eu ingressei, né, como que eu conheci um pouco de equipamentos, aparelho. Por exemplo, né, quando eu era menino, minha mãe comprou algumas televisões, alguns televisores, né, e eu desmontei esses televisores. Com vontade de aprender, eu partia da ideia que eu ia consertar aquela TV, aquele rádio, e eu acabei estragando acho que umas 2 ou 3 televisões da minha mãe. Eu achava que eu ia consertar e, na verdade, na realidade, o que eu fiz foi estragar, né? Ao ponto de virar sucata. Não preciso nem contar o resultado, né, pessoal? Sem falar os rádios que eu quebrei também. Então não preciso nem contar o resultado, né? Nessa época que eu apanhei. Então, isso aconteceu, pessoal, porque eu já interessava por essa área de eletrônica e telecomunicações. Então, em meados de 95, 96, como eu gostava de ver os desenhos da Rede Manchete, como o sistema de recepção de TV na minha cidade era precário, eu acabava por ficar descendo a antena. Eu achava que o problema estava na antena, né? Antigamente, aquela que a gente chama de espinha de peixe, que na minha cidade, por ser uma cidade pequena, utilizava o sistema de TV VHF. Não tinha nenhum canal HF quando eu era adolescente.
As cidades acima de 100 mil habitantes, se eu não me engano, ou de 80 mil habitantes, já usavam o sistema de TV UHF, mas na minha cidade era VHF. E pegava basicamente três ou quatro, no máximo cinco canais de TV, se eu não me engano. Na época era Band, Manchete, a Rede Globo, o SBT e a Rede Record. E eu acho que tinha um canal local, se eu não me engano. Isso quando eu era adolescente. Mas eu gostava mesmo era da Rede Manchete, e era o canal que menos pegava na minha região. Tinha dia que pegava, tinha dia que não pegava, então eu ficava descendo a antena. E isso foi despertando a minha curiosidade para aprender sobre essa área. Isso me fez fazer perguntas para o pai desse amigo meu, como que eu poderia estar aprendendo, né, a fazer isso. Aí ele me explicou que as torres elas eram consertadas, pessoas que ganhavam concessões, né, ou empresas que ganhavam concessões, que elas tinham equipamentos específicos para transmitir aquele sinal, que o problema às vezes não estava na antena, que às vezes precisava fazer um booster de VHF ou de UHF, dependendo do local que você morava. Ele até me ensinou a fazer esse booster na época, o pai desse amigo meu. Embora que eu nunca montei esse booster, mas ele me ensinou, né? E isso foi aguçando o meu interesse por aprender um pouquinho de telecomunicações. Então, como eu moro numa cidade bem do interior, e morei boa parte nas cidades do interior, então eu sempre gostei de fazer cursos, né, na área de eletrônica e de telecomunicações. Motivo que eu vou estar falando daqui a pouco, né? Então, partindo aqui do artigo do mestre Newton Braga, ele mostra que há uma série de locais onde você pode trabalhar, né, no campo da eletrônica, né? O primeiro campo que ele mostra aqui do mercado de trabalho é nas empresas de telecomunicações, nas redes de telefonia, sistema de segurança, fazendo manutenção em computadores, né? Aqui ele mostra também a questão da eletrônica embarcada, né? O sistema de eletrônica para carros, automóveis, aviões e etc. Como pessoa que trabalha fazendo consertos em eletrodomésticos. Então eu achei interessante aqui como que a gente pode estar atuando como profissional, né? Baseado no artigo do Newton Braga. E ainda trabalhando em empresas que trabalham com equipamento e com circuitos eletrônicos. Então, é muito bom isso, pessoal. Eu fiquei triste, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, quando eu vi a crítica lá no Facebook, as pessoas que têm canal no YouTube. Eu sei que às vezes no YouTube a gente comete alguns erros grosseiros. Vou dar alguns exemplos que eu cometi, eu sei que são erros, até porque eu não sou totalmente ignorante na área, né? Eu posso não ter uma formação técnica completa ou uma engenharia, mas também não sou tão ignorante ao ponto de não saber que algo está certo ou que está errado. Por exemplo, uma vez eu usei um sistema analógico de um controle remoto multitons para explicar o funcionamento de um multiplexador de sinais, que é um circuito completamente digital. E são coisas completamente distintas, né? Então eu sei que aparentemente é um erro, né? Mas eu não disse que é aquilo, né? Que a multiplexação é exatamente aquilo. Mas era o mais próximo que eu tinha para explicar, né? Para falar um pouquinho sobre o conceito. Então, eu vou mostrar aqui alguns cursos, alguns certificados, né, que eu fiz. Eu não tenho vínculo com nenhuma dessas escolas, exceto o período que eu estudei, que eu fiz o curso, né? A maioria deles foi online, foi à distância. Foram cursos muito bons que me ajudaram no meu desenvolvimento, no meu aprendizado, algumas coisas que eu pude aprender, né, na área de eletrônica. Como eu disse, eu ainda não vi nenhum vídeo no YouTube falando sobre isso, né? Mostrando como você pode aprender, as qualificações que a gente pode ter. Então, pessoal, o primeiro curso que eu fiz foi em 2010, né? Em fevereiro de 2010, a conclusão do curso, que era Sistemas de Telecomunicações. Eu fiz pelo Instituto Monitor.
Neste curso eu aprendi um pouco sobre, tinha praticamente 6 disciplinas, né? Eletrônica básica, telefonia fixa, telefonia móvel, sistemas de telecomunicação, introdução à gestão de negócios e tecnologia da informação. Então não vou falar o que eu aprendi em cada área dessas, porque para cada matéria veio uma apostila. Mas é muito bom o curso. Me ajudou a ter uma visão melhor um pouco sobre eletrônica e sobre as telecomunicações, né? Como eu disse para vocês, eu já conhecia, já tinha alguns livros, inclusive eu já tinha literatura técnica quando eu fiz esse primeiro curso, mas eu gostei de fazer o curso, né? Me ajudou bastante, me ajudou muito, apesar de ser um curso de nível básico, né? Um curso com a carga horária baixo, mas me ajudou muito no meu desenvolvimento, né? E também no aprimoramento do meu conhecimento. Depois, ainda em 2010, né? Eu concluí em outubro, eu fiz um curso sobre rede de computadores. Eu gosto muito dessa área de redes. No mesmo ano eu fiz paralelo, né? Fiz 2 cursos juntos, se eu não me engano, que foi o cabeamento estruturado. Ambos os cursos com 40 horas. Em todos os 2 cursos tem uma grade curricular também, né? Aqui também tem uma grade curricular que mostra o que foi estudado no curso. Aí mostra o que foi estudado no curso. As redes de computador, estrutura de rede cabeada, rede sem fio, rede corporativa, Ethernet, como as redes se comunicam, principais protocolos TCP/IP, alguns exercícios de configuração, né? E etc. Ainda em 2011, no mês de junho, eu concluí, né, o curso de eletrônica aplicada à informática. Na realidade é um curso de eletrônica básica também. Aí eu aprendi um pouquinho sobre eletrônica básica, componentes eletrônicos, como testar componentes e solda. Então um cursinho básico de 40 horas também. Pela mesma escola, né, pelo mesmo instituto, como eu gostei do curso, em junho de 2011, eu também fiz o curso de instalação de redes wireless. Então foi muito bom. Aprendi um pouco sobre as redes sem fio, né? E algumas formas de redes, né? Rede sem fio, rede Bluetooth, instalação do adaptador de rede wireless, rede de infraestrutura associada à rede cabeada, que é uma rede híbrida, rede de infraestrutura com router, que era o roteador conectado à rede, problema de sinal na rede sem fio. Então, pessoal, um curso básico, mas que me ajudou e muito também, né, na compreensão do mundo das telecomunicações. Porque apesar desses cursos aqui estarem voltados para a área da informática, mas há uma convergência muito grande, né, uma proximidade muito grande entre a informática nessa área aí e as próprias telecomunicações, quando a gente fala sobre a questão de redes, sobre comunicação wireless. Então a gente praticamente está falando sobre telecomunicar-se, né, ou telecomunicações, que é comunicar-se à distância. Em julho de 2011 eu também já estava fazendo paralelo a esse curso. Deixa eu ver se não tem nenhum dado pessoal aqui como CPF e algumas outras coisas. Então eu fiz esse curso, né? Um curso de sistemas básicos de telecomunicações. Também fiz ele online pela ESAB. Foi muito bom o curso. O curso é dividido em 6 matérias, né? Rede de acesso e serviço de telecomunicações, probabilidade aplicada a telecomunicações, sistemas de comunicações móveis, sistema de comunicações ópticos, sistema de comunicações por rádio e satélite e sistema multimídia e TV digital. Então foi muito bom, né, esse cursinho. O curso tem uma carga horária de 240 horas, muito bom. Depois, em 2012, eu fiz o curso de Telecom, PCM, PDH e SDH pela DL Tech, né, onde eu também pude aprender um curso de 40 horas, né, onde eu pude aprender aqui um pouco
sobre sistema de comunicação de dados, né? Uma visão sobre as redes de telecomunicações, o sistema PDH, sistema SDH, né? As tecnologias DWDM, VoIP, PLC, ADSL, o Cable Modem, rede Metro Internet, MPLS, redes NGN, né? E acesso corporativo. Então, foi um curso muito bom também. São 40 horas, né? E vale a pena estar se atualizando. Na época eu vi esses cursos, né, como uma oportunidade de aprender e de adquirir conhecimento na área das telecomunicações. Depois eu fui para o Instituto Tecnológico de Ensino Ademar Fei, fiz um cursinho básico também de 64 horas, né, em telecomunicações. Esse eu vou tampar aqui porque tem alguns documentos, né, tem o número de documentos. Então, aqui está, pessoal, o currículo do curso, né, a composição curricular. Nesse curso foi muito bom porque a gente tinha que fazer alguns projetinhos e mandar para o professor Ademar. Ele tem vários cursos na área e foi muito bom. Então, introdução às telecomunicações, básico de telecomunicações, modulação, multiplexação, meios físicos, introdução à comunicação de dados, modem, interface de dados voz, transmissão assíncrona e transmissão síncrona, protocolo de comunicação. Depois que eu fiz esse curso, eu fiz ainda um curso de tecnologia em telecomunicações, com a carga horária de 120 horas, com as seguintes matérias: tecnologia e infraestrutura de telecomunicações, redes de computador e rede de banda larga, e gerenciamento de projetos em telecomunicações. Então foi muito bom também, um curso básico, né, como diz aqui no próprio curso. É um curso para prova de título, não é um curso técnico, mas que também abre a visão, a nossa visão em relação a esse universo tão maravilhoso, que eu considero como maravilhoso, que é o mundo das telecomunicações e da própria eletrônica. Depois eu fiz um cursinho básico, né, de antenas de comunicação wireless pelo CPT, que é o Centro de Produções Técnicas. Muito bom o cursinho também. Nele a gente viu sobre essas matérias, né? Componentes, padrões principais, barreiras, características das antenas, que a gente viu as variadas antenas para comunicação wireless, principalmente voltada para a rede de computadores, conectando prédios, conectando 3 ou mais pontos, conectando 2 prédios em visada, né? Bridge, em ponte, instalando rede em uma grande área, internet em um prédio, por exemplo, um exemplo, hotel. E depois, ainda em outubro de 2013, eu fiz um curso, né, pelo Inatel, um curso à distância. Também muito bom o curso, né, na época com o professor Daniel Rosa, se eu não me engano hoje ainda professor do Inatel, e hoje me parece coordenador de uma das áreas, né, de ensino lá, aí Daniel Rosa, o professor. Então foi muito bom, lá a gente aprendeu um pouquinho sobre evolução das telecomunicações, conceitos, unidades e medidas, né, onde a gente aprendeu um pouquinho sobre as escalas logarítmicas, que é o decibel, e alguns outros sistemas de medidas, o sistema de medida binário, decimal, né, redes de telecomunicações. A gente viu um pouco sobre as redes de telecomunicações, um pouco sobre radiodifusão, sobre técnicas de transmissão, né, AM, FM, TV, né, TV digital, e depois um pouco sobre mobilidade, que é mais voltada para as redes celulares, mobilidade em telecomunicações. Então, pessoal, são basicamente as minhas competências, né,
em eletrônica e telecomunicações. Mas tudo isso não quer dizer que nós temos, que nós somos especialistas, né? Ao contrário, isso mostra que nós temos muito que aprender. Isso me ensina que eu tenho muito que aprender ainda, né? A maioria dos cursos aqui, eu acho que o que tem a carga horária mais extensa aqui são 240 horas. Então isso me mostra que eu ainda tenho muito que aprender, que eu preciso evoluir muito, que eu preciso aprender muito. O que também não quer dizer que nós precisamos criticar as pessoas que têm menos ou mais conhecimento do que nós, né? Uma pessoa que tem uma bagagem teórica maior ou menor, ou seja, essa pessoa robista, como a gente viu ali, seja ela um profissional da indústria das telecomunicações ou da indústria da eletrônica, até porque a área é muito ampla. Não tem como a gente conhecer tudo, não tem como ser bom em tudo. Cada pessoa vai se desenvolver mais em uma área. Por exemplo, tem pessoas que se desenvolvem na área da eletrônica, que se desenvolvem na área de áudio, outros se desenvolvem na área de projetos, outros se desenvolvem na parte administrativa, né, na parte burocrática, outros se desenvolvem na parte de radiofrequência. Eu particularmente gosto muito, né, de orientar os meus projetos, os meus estudos na área de radiofrequência, até porque foi a parte que eu mais estudei, a parte que eu mais investi em literatura técnica foi a parte de radiofrequência. E o importante é que seja robista ou seja profissional nessa área, é a gente manter, né, a humildade. Eu ressalvo, né, dizendo que é importante o conhecimento teórico, associado também à prática, né? Se a gente for profissional, evidentemente a gente não vai cometer esses erros. A exemplo do erro que eu comentei, foi um erro proposital, né? Outra coisa que eu fiz, eu montei um projeto, um transmissor de FM, com acoplamento indutivo, já jogando num classe C, para depois jogando num classe A. Isso tudo, pessoal, porque como hobbyista eu gosto de montar projetos exóticos, né? Eu vejo aquele projeto e vejo as pessoas criticando, dizendo que não funciona. Eu quero ver quais são as dificuldades daquele projeto, por que que ele não funciona, como que ele funciona, até onde ele funciona, o que eu posso aprimorar para contribuir com o desenvolvimento daquele projeto, mesmo que ele não seja didaticamente correto, né? Mesmo que esse projeto ele não tenha todos os parâmetros didáticos, como nesse caso, foi um transmissor de FM que eu montei. Algumas pessoas me pediram o esquema, eu não passei o esquema, porque eu sei que é um projeto antididático, né? O projeto em si já tem algum erro nesse acoplamento, tirando de um classe C sem potência nenhuma para jogar num classe A. Praticamente, se a gente for levar pela lógica dos projetos mesmo, isso seria até inviável fazer a montagem de um desses projetos. Mas aí é que está o gosto, né? É você fazer a montagem, é você pegar as peças da sucata, reaproveitar e colocar esse projeto para funcionar. Isso é muito bom. Isso ajuda no nosso entendimento, foge um pouco do convencional, né? Uma coisa que eu coloquei no meu canal aí, muitas das vezes foram projetos que não são convencionais, porque pegar o que todo mundo monta é fácil, pegar o que todo mundo faz é fácil, né? Ou às vezes montar em cima de uma estrutura já montada, isso é fácil. O bom mesmo que eu acho, né, como robista, é eu pegar, trabalhar, né, e mexer naquele projeto de forma que eu venha contribuir e que eu tire as minhas próprias conclusões, né, para que a gente tenha um aprimoramento, para que a gente aprenda realmente, né, quando as coisas não estão dentro dos padrões. Até porque se você pegar um projeto, né, que é consagrado aí na internet, ou mesmo qualquer projeto que te dê todo o arcabouço, né, se você seguir todos os padrões, ele vai funcionar conforme o descrito e talvez você vá aprender menos do que se você lutasse, do que se você brigasse para ter um desenvolvimento dentro daquele projeto, para você descobrir as dificuldades, os erros, né, as coisas que estão por trás daquele projeto que às vezes contribuiriam para o insucesso daquele projeto.
Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.